Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre um tema da medicina nuclear, dentre outros vários, né? E o tema de hoje é o MBG, que pode ser marcado com iodo 131 ou iodo 123. É a meta-iodo-benzilguanidina, que é um análogo da noradrenalina e que, portanto, é utilizada para mapear toda a inervação simpática do corpo. E a partir disso eu consigo identificar também tumores neuroendócrinos. Então vamos lá. Sabemos que a inervação simpática e parasimpática do coração, ela exerce um importante papel na regulação da função cardíaca, da frequência e do fluxo sanguíneo miocárdico. E que a insuficiência cardíaca congestiva é uma complexa síndrome clínica, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que são decorrentes de qualquer transtorno estrutural ou funcional cardíaco que prejudique a sua função de bombear a quantidade de sangue suficiente para os tecidos periféricos e cumprir, assim, a sua função de atender às suas necessidades metabólicas. Quando isso acontece, existem alguns mecanismos adaptativos que o corpo lança mão, como o mecanismo de Frank-Starling aumentando a pré-carga, ativação dos sistemas neuromoral simpático, renina-angiotensina, aumento do ADH, para tentar fazer com que o débito cardíaco se mantenha. No entanto, vai acontecendo progressivamente o remodelamento miocárdico e culmina com a dilatação das câmaras. E a evolução progressiva para uma disfunção ventricular severa. Logo, a ativação simpática vai promover uma liberação de renina pelo aparelho justaglomerular, com a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retroalimenta positivamente o sistema nervoso simpático. E essa hiperestimulação simpática, como um mecanismo compensatório para a manutenção do débito, vai exercendo efeitos deletérios sobre o coração. A um primeiro momento é um mecanismo adaptativo, mas com o decorrer do tempo se torna deletério porque o coração ele vai se tornando sobrecarregado com tamanho estímulo. E com isso ele vai reduzindo o número de receptores miocárdicos para tentar se adaptar também a essa hiperestimulação excessiva que a partir de um determinado momento se torna deletéria. Sabe-se que na insuficiência cardíaca terminal, 50 a 60% dos receptores adrenérgicos eles são perdidos. Mas ainda assim, mesmo assim, continua havendo a hiperestimulação simpática. Logo, chegou-se à conclusão, a partir de estudos científicos, baseando-se nesses fatos, que existe um benefício do bloqueio adrenérgico. E está aí o benefício do beta-bloqueador seletivo e dos inibidores da ECA na redução da morbimortalidade e na melhora dos sintomas dos pacientes com essas patologias. Então, onde entra a meta-iodo-benzilguanidina? A meta-iodo-benzilguanidina, sendo o análogo da noradrenalina, ela vai conseguir mapear, né? Claro que marcada com iodo 123 ou iodo 131, porque eles sim são os radioisótopos, vão conseguir mapear a densidade de receptores presentes no músculo miocárdico. E com isso me sinalizar em que grau, em que nível de progressão está a patologia do doente, né? Sabe-se que ela será captada pelos receptores pré-sinápticos dos neurônios adrenérgicos, de forma similar à noradrenalina. E, já falei, marcada com iodo 123 ou iodo 131, avaliando, portanto, a densidade dos receptores e também o tônus adrenérgico, a partir da taxa de clareamento, a taxa de depuração desse radiofármaco da fenda. Então, se a gente for analisar bem, existem vários receptores, né, com vários radiofármacos, mas no Brasil a gente dispõe da meta-iodo-benzilguanidina, que se liga a dois receptores, o transportador de sódio ATP dependente e o alfa-2C. Mas existem outros marcadores, inclusive emissores de pósitrons com meia-vida bem curta, que se ligam a outros tipos de receptores, mas não temos esses radiofármacos no Brasil. E existe ainda também como mapear o sistema nervoso parasimpático, né? Só para vocês saberem que existe essa possibilidade.
O protocolo do exame, né? A gente tem que fazer um bloqueio da tireoide, né? Com xarope de iodeto de potássio. Nada mais é do que saturar os receptores da tireoide com o iodo do xarope, que não é o iodo radioativo, né? Para que quando eu der o MBG marcado com iodo radioativo, eu não tenha nenhuma concentração de nenhum radiofármaco ali no tecido tiroidiano e não cause nenhum processo inflamatório. Então, o bloqueio tiroidiano com xarope de iodeto de potássio se faz interessante. E esse bloqueio, ele é muito simples. Vocês podem usar 2 colheres de sopa, ou seja, 10 ml de xarope de iodeto de potássio, né, via oral, uma vez ao dia, durante 10 dias. Que pode começar um dia antes da realização do exame, ou e perdurar por mais 9 dias, ou começar 5 dias antes do exame e perdurar por 5 dias após. Sabe-se que a dose ela é ajustada de acordo com a idade. Então, para crianças, a dose seria menor, seria 1 colher de sopa, 5 ml. E para recém-nascidos, 3 ml. E se não tiver feito o bloqueio adequado, não é um motivo para se interromper a realização do exame. Pode-se fazer um bloqueio da tireoide com xarope, numa dose de ataque, né, de 20 ml, de preferência até 8 horas antes da realização do exame e no mínimo 1 hora antes da injeção. As imagens, elas não são das mais bonitas, com muita resolução espacial, porque é uma imagem funcional. Então, o que eu vou ter que fazer na imagem do MBG é fazer um ROI, uma área de interesse sobre a área cardíaca, que vai estar captando, e fazer um contraponto, fazendo uma área de interesse no mediastino, para retirar a interferência da radiação de fundo daquelas contagens, já que a imagem é plana, não é uma imagem tomográfica. E a partir daí, dessas contagens, coração sobre mediastino, eu tenho o cálculo do índice de captação do radiofármaco que mapeia indiretamente a densidade de receptores. Eu tenho imagens sendo feitas com 15 minutos e 3 horas. Esse cálculo da razão coração mediastino é feito nas imagens de 3 horas e me dá uma noção exata do quão é denso ou não de receptores. Quanto mais evoluída for e tiver progredido a doença, a insuficiência cardíaca, menor vai ser essa densidade. Então, o valor de referência é de 2,5. Abaixo de 2,5, o índice coração mediastino está prejudicado. E eu faço isso repetindo mais uma vez nas imagens tardias. E além disso, eu tenho como fazer a taxa de depuração do radiofármaco, que é a taxa de clareamento do MBG. Ou seja, eu pego a razão de contagens iniciais, né, de 15 minutos, que é o quanto que chegou no coração de radiofármaco. Claro que subtraio a radiação de fundo, que é contada pelo mediastino, menos as contagens que estão presentes no coração na imagem tardia de 3 horas. Com isso, eu vou ter exatamente o que foi depurado. Sobre a contagem inicial, multiplicada por 100, eu vou ter uma taxa de depuração, porque é o que foi depurado sobre o que eu tinha inicialmente. E essa taxa de depuração, ela tem que ser abaixo de 20%. É claro que eu tenho um desvio padrão de mais ou menos 10%, segundo a literatura. Mas, se a taxa de clareamento for acima de 20%, quer dizer, eu tenho mais uma comprovação de que a doença está progredindo e que tem um dano estrutural cardíaco e tem uma hiperestimulação simpática aí ocorrendo. Sabe-se que tanto o índice tardio, coração mediastino, quanto essa taxa de clareamento do radiofármaco estão associadas com pior prognóstico quando esses dois marcadores estão alterados. E sabe-se também da sua associação com a baixa fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que é um fator prognóstico importante, a classe funcional de NIRA, né, que mede o grau de progressão da doença, de sintomas do paciente, se ele está muito dispneico, pouco dispneico, se é aos grandes esforços, aos pequenos esforços, e também relação com o volume do VE, né? Sabe-se, então, que o bloqueio dessa hiperestimulação simpática, ela é benéfica,
né? E inclusive já tem estudos mostrando que o uso contínuo dos beta-bloqueadores seletivos e do IECA aumentaram em 20% a razão coração-mediastino, reduzindo em 10% a taxa de clareamento do MBG, né? Sabe-se também que 68% dos tratados com beta-bloqueadores e 52% daqueles que utilizavam IECA tiveram melhora da função simpático-mimética em 7 meses. E que os parâmetros que eu estou avaliando aqui com o MBG, eles costumam se alterar mesmo antes da alteração da fração de ejeção, sendo marcadores mais sensíveis para avaliar a progressão da doença. Além disso, eu tenho outras aplicabilidades clínicas do MBG, né? Em relação à doença cardíaca. Na doença arterial coronariana, né? Quando eu tenho um infarto e eu tenho uma área isquêmica ao redor da área infartada, essa área pode ser bem maior do que aquela visualizada com uma imagem de perfusão miocárdica. E tendo em vista um radiofármaco que mede a inervação simpática, sabe-se muito bem que a inervação em territórios que aparentemente não seriam mal perfundidos, ela estaria prejudicada. Então, se torna um marcador muito mais sensível, me permitindo avaliar a extensão do acometimento e em que isso se torna importante do ponto de vista da prática clínica. Eu consigo estimar o quão de risco meu paciente tem de fazer arritmia, né? Porque quanto maior a extensão do insulto isquêmico, maior é a tendência que ele tem de fazer uma TV, de fazer qualquer arritmia ventricular maligna que possa colocar em risco a vida do paciente, né? Além disso, eu tenho alteração também desses marcadores quando eu faço uso, por exemplo, de drogas cardiotóxicas. Mesmo antes da alteração da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, eu posso ter alteração desses marcadores, né? E isso é importante também para avaliar do ponto de vista prognóstico e para que eu tome uma conduta antes que eu evolua para ICC. Suspendo a droga cardiotóxica e evito que tenha aquela progressão da doença, trocando aquele esquema terapêutico, que seja ele quimioterápico, seja lá o que eu estiver usando, por um outro esquema mais adequado que também atenda ao tratamento instituído. No caso do transplante cardíaco, né, a gente sabe que o enxerto ele vai se reinervar num prazo de 1 ano, né? E então eu consigo também fazer o mapeamento disso. Em algumas síndromes relacionadas com arritmias, eu também tenho variados padrões de perdas de receptores, como na displasia ritmogênica do VD, na síndrome do QT longo, na síndrome de Brugada, né? Então, também é possível ter essa aplicação prática. Sabe-se que inversamente proporcional à hipertrofia da parede, eu tenho também uma diminuição da densidade de receptores e também uma relação inversamente proporcional com o grau de aumento da pressão na artéria pulmonar. Sabe-se ainda que o diabetes mellitus, ele leva a uma neuropatia autonômica, né? Então, isso tudo leva não só à denervação periférica, mas também acomete o coração. E eu permito, a partir e me é permitido, a partir desse exame, também fazer um estudo, uma análise de como está essa inervação cardíaca no paciente diabético. Por que que isso é importante? Porque o paciente diabético, tendo uma neuropatia cardíaca, ele responde de uma maneira anormal ao exercício, né? Ou seja, a resposta da frequência cardíaca ao maior estímulo, que é o exercício, não acontece, podendo às vezes até acontecer hipotensão durante o exercício e com isso quedas. Existem ainda, eu já falei mais no meio da aula, no início, que existem aqueles marcadores que são emissores de pósitrons do PET, mas o grande problema com esses marcadores é que eles têm uma meia-vida muito curta. E eu ainda não tenho no Brasil. Agora, partindo para a segunda parte da aula, que é a avaliação de tumores neuroendócrinos, né? E aí a gente precisa falar um pouquinho, para introduzir a aula, da medula da adrenal, porque a medula da adrenal ela está relacionada funcionalmente com o sistema nervoso simpático. A gente sabe que na medula da adrenal, a gente tem células enterocromafins que armazenam grânulos de adrenalina e noradrenalina, estocam esses grânulos e diante de qualquer estímulo, há a degranulação
e com isso provocam-se quase os mesmos efeitos de uma estimulação do sistema nervoso simpático central. É muito importante saber que quando eu estou fazendo o mapeamento de um paciente com suspeita de MBG, eu já fiz o diagnóstico de feocromocitoma. O diagnóstico ele é clínico laboratorial. A imagem da medicina nuclear, por ser muito específica, ela é apenas para localizar onde que pode estar o feocromocitoma para que o cirurgião vá lá e retire, né? E na maior parte das vezes é benigno, mas eu tenho que retirar pelos efeitos da hiperestimulação simpática que geram no paciente, podendo ocasionar arritmia, taquicardia e vários outros efeitos deletérios. Mas, para localizar, eu preciso fazer um mapeamento de corpo inteiro. E com isso eu preciso saber a biodistribuição do radiofármaco, para quando eu vir alguma coisa de anormal na imagem, eu saber que o problema está ali. Então, a biodistribuição do MBG marcado com iodo 123 ou iodo 131, fisiológica, normal, é pelas glândulas salivares, pelo fígado, pelo baço, bexiga, miocárdio, pulmões, principalmente na imagem de 24 horas, cólon e adrenal. Se eu faço imagem com iodo 131 marcando o MBG, as imagens são de 24 e 48 horas. Se eu faço imagens com iodo 123, as imagens se tornam de 6 e 24 horas. Sabe-se que a excreção ela é por via renal, na grande maioria das vezes, mas como se trata de iodo, também tem uma excreção mínima pela via intestinal e por outros veículos, como saliva, suor, ar expirado. Tá bom? Fazendo só uma comparação entre os dois radioisótopos, iodo 131 e iodo 123, sabe-se que a imagem com iodo 123 marcando o MBG, ela é melhor, porque a energia se aproxima mais do tecnécio, 99 metastável. O tecnécio que a gente usa para marcar a grande maioria dos radiofármacos que a gente tem na medicina nuclear, inclusive o MIB que a gente usa para estudar a perfusão miocárdica, né? E a energia do iodo 131 destoa, é um pouco distante em relação a isso. Logo, a qualidade da imagem com o MBG marcado com iodo 123 ela é melhor, permitindo a identificação de lesões menores. Portanto, o exame é mais sensível e mais específico. Mas tudo que é melhor tem maior custo e é menos disponível. É muito importante que quando eu vou fazer um exame para localizar o feocromocitoma, eu suspenda toda e qualquer droga que possa interferir no sistema nervoso simpático. Ou seja, todas as drogas simpático-miméticas, bloqueadores adrenérgicos, bloqueadores dos canais de cálcio, o labetalol, antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos também é recomendável. E principalmente em relação às drogas antihipertensivas. O recomendado, existem vários protocolos de acordo com cada serviço, mas o ideal é que se suspenda, de acordo com alguns protocolos, por 14 dias antes da realização do exame. O que se torna um pouco arriscado, eu entendo, porque quando eu estou investigando um paciente com suspeita de feocromocitoma, eu estou investigando uma hipertensão arterial secundária. O paciente está desenvolvendo crises hipertensivas, indo parar no PS, sob risco de ter um acidente vascular cerebral isquêmico, e eu preciso evitar tudo isso. E se eu retiro a droga, pode ter um efeito rebote, essa pressão subir. Então, o que se faz cada vez que vamos fazer o exame é estudar caso a caso e ver a possibilidade. Uma outra alternativa seria lançar mão de outros métodos anatômicos que são aí, no caso, mais sensíveis, como a tomografia e a ressonância, para tentar localizar o nódulo, que na maior parte das vezes está na adrenal, para que o cirurgião consiga retirar. Então, a indicação prática nesse caso é definir a extensão da doença do feocromocitoma, detectar a recorrência, monitorar a resposta e planejar a terapia. Sabe-se, portanto, que a sensibilidade para o feocromocitoma é muito boa, em torno de 85%, para o neuroblastoma é 90%, mas para os tumores que têm receptores de somatostatina, existem outros marcadores melhores, como no caso do tumor carcinoide, o câncer medular de tireoide, que seria o octreotídeo. E no caso agora a gente tem o dotatato marcado com galho 68, que é o marcador PET.
Portanto, o feocromocitoma é responsável por 0,1 a 0,4% das causas de hipertensão arterial secundária. Existem as formas esporádica e familiar, né? Aí falando das síndromes familiares, as neoplasias endócrinas múltiplas, e lembrando que elas estão associadas com outras patologias, como hiperparatiroidismo primário e câncer medular da tireoide. O quadro clínico quase sempre é de uma hipertensão arterial sustentada com paroxismos, acompanhadas ou não de cefaleia, sudorese, taquicardia, tremor. Ter todos os sintomas juntos nem sempre é possível. Então, o quadro clínico, ele nem sempre é muito exuberante. Às vezes é só um pico hipertensivo que o doente apresenta. Então, o grau de suspeição clínica tem que ser alto. E aí, a partir daí, fazer exames laboratoriais para se fazer o diagnóstico. E aí, identificar o aumento de catecolaminas e metabólitos como metanefrinas e ácido vanilmandérico na urina. Então, catecolaminas séricas vão estar aumentadas e os seus metabólitos, as metanefrinas e o ácido vanilmandérico na urina. A gente sabe que é um tumor raro. Não é um tumor muito comum, né? A localização é na adrenal em 90% dos casos. E aí começa a regra dos 10, né? Só 10% é extraadrenal, só 10% é bilateral, só 10% são múltiplos, só 10% é maligno, com metástase para medular óssea, para gânglios, para pulmões, para peritônio. Em crianças, um pouquinho mais é extraadrenal. As neoplasias endócrinas múltiplas, que eu acabei de falar, no caso da NEM2A, o FeL se associa com câncer medular de tireoide e o hiperparatiroidismo. E no caso do NEM2B, com câncer medular de tireoide e o ganglioneuroma. Além disso, tem associação com algumas síndromes, como a de von Hippel-Lindau e a neurofibromatose de von Recklinghausen. A sensibilidade, então, gira em torno de 86%, sendo um pouquinho maior para FeL maligno. E aumenta com a realização das imagens SPECT. O que seriam imagens SPECT? Seriam as imagens tomográficas da medicina nuclear. Igual eu tenho na tomografia, o eixo axial, coronal e sagital, eu faço a mesma coisa com a imagem funcional. E a partir daí eu consigo localizar se ele está anterior, se ele está à direita, se ele está posterior, se ele está à esquerda. Como nós já vimos, é um método funcional. Então, a chance de falso positivo é muito pequena, turma. Então, a especificidade do método é muito alta. Ao contrário dos métodos anatômicos que se tornam mais sensíveis. E para a identificação do feocromocitoma, no caso, eu tenho que identificar onde que está tendo a maior captação do radiofármaco, que geralmente é na adrenal. E como a adrenal já tem uma captação fisiológica do radiofármaco, o ideal é que eu estipule certos critérios. Então, um dos critérios utilizados é o grau de captação do radiofármaco pela glândula adrenal, que tem que ser acima do que o grau de captação do fígado, por exemplo. E na maior parte das vezes a gente sabe que ela é unilateral, mas pode acontecer de ser bilateral e as duas adrenais estarem captando muito forte, muito intenso, mais do que o fígado. Isso é um prenúncio de que eu tenho um tumor conhecido como feocromocitoma. Aqui eu tenho algumas imagens, depois eu vou tentar mostrar para vocês como que se dá a captação. Agora é mais uma aula explicativa do tema, mas a gente vai dar um jeito de disponibilizar essas imagens para que vocês consigam ver justamente essa captação do radiofármaco na projeção da adrenal, que é maior que a do fígado, e também como que se dá o papel das imagens tomográficas nos vários eixos para melhorar a localização. Hoje em dia a gente está fazendo muita imagem híbrida, né? Que é uma mesclagem da imagem funcional com a imagem tomográfica. E o que isso é importante? Eu vejo um nódulo da adrenal e vejo a captação em cima do nódulo. Então, aumenta o meu poder de localizar o tumor, né? Além de dar para vocês a localização exata. Porque antes das imagens híbridas, o que eu tinha que fazer era um duplo isótopo, porque como a adrenal está muito próxima do rim, e se for a adrenal direita muito próximo do fígado, na imagem,
eu não sabia onde que estava a captação, se estava no rim, se estava no fígado. Eu tinha que usar um duplo isótopo, né? Que no caso do rim era o DTPA, marcado com tecnésio 99 metastável, que é um marcador de filtração glomerular, ou seja, eu fazia o MBG, fazia o DTPA e fazia a subtração das imagens para ver que o radiofármaco estava caindo exatamente em cima da adrenal e não do rim. E com relação ao fígado, enxofre coloidal. E com o MBG eu via que o tumor estava captando fora do fígado e não nele. O neuroblastoma, a gente falou que também o MBG é um marcador bem sensível, né? Também é um tumor de origem nas células da crista neural, assim como o feocromocitoma. E o mais importante de saber e de estudar o neuroblastoma é que ele é responsável por 8% das neoplasias pediátricas, que a idade média ao diagnóstico é de 2 anos, que é um tumor pouco sintomático, ou seja, a criança ela pode se apresentar como um certo grau de irritabilidade, parecendo que está com gripe ou com algum outro problema, muito menos que está com um tumor. E quando o diagnóstico é feito, já tem metástase para o corpo inteiro. Então, quando vai fazer um mapeamento de corpo inteiro, já tem metástase medular e várias outras coisas. Então, se torna um radiofármaco bem aplicado também para ajudar nessa localização do neuroblastoma. Então é isso, turma. Ficaram faltando as imagens, né? Eu vou tentar de alguma forma disponibilizá-las para vocês, para que vocês também consigam ver tudo que eu falei e ter um pouco mais de visualização também prática, né? Do que a gente faz no dia a dia da medicina nuclear com relação ao MBG. Então eu agradeço desde já a atenção de vocês, espero ter ajudado. Não estamos podendo fazer aulas presenciais por causa da situação do mundo, mas eu vou tentar ajudar vocês daqui, do lado de cá. Eu e os outros médicos da medicina nuclear. Um grande abraço, fiquem com Deus.